a ele diretamente, porque não havia sentido em dançar ao redor. Eu precisava de teste de DNA para provar que era a mãe biológica de Sofia. Precisava que ele parasse de me tratar como alguma estranha perigosa, tentando machucar a família dele. Precisava que ele me ajudasse a descobrir o que aconteceu e quem fez isso conosco. Ele acenou lentamente e disse que concordaria com o teste de DNA, mas então acrescentou que precisava de tempo para processar tudo antes de envolver Sofia mais. Patrícia estava apavorada, ele explicou, com medo de que eu fosse destruir a família que ela construiu com ele. Ela estava grávida e preocupada sobre o que meu retorno significava para o bebê dela, para Sofia, para tudo que criaram juntos. Ele precisava descobrir como lidar com a situação sem traumatizar todos os envolvidos. Queria argumentar, queria exigir acesso imediato à minha filha, mas me forcei a ficar calma. Trocamos números de telefone, digitando-os nos celulares um do outro ali mesmo na mesa. Rodrigo prometeu que cooperaria com os procedimentos legais de Helena, que não lutaria contra mim na restauração de identidade. Quando nos levantamos para sair, ele estendeu a mão e tocou meu braço brevemente. O contato foi tão rápido que quase perdi. Ele disse que lamentava não ter acreditado em mim no início, que a certidão de óbito e o funeral tinham parecido tão reais. Aceitar que eu tinha ido embora tinha parecido mais fácil do que questionar documentação oficial do sistema prisional. Peguei o ônibus de volta para o abrigo em um torpor, minhas emoções todas embaraçadas. Exausta, mas também estranhamente esperançosa pela primeira vez desde que esse pesadelo começou. Ter Rodrigo como aliado em vez de inimigo mudava tudo. Mesmo que o caminho à frente ainda fosse bagunçado e complicado, pelo menos agora, eu tinha alguém que acreditava em mim. Alguém que poderia ajudar a provar que eu era quem dizia ser. 2 dias depois, meu celular zumbiu com uma ligação de Helena. Ela tinha notícias que fizeram meu pulso acelerar. O departamento de correções tinha designado uma investigadora interna para revisar meu caso, após suas solicitações formais e o artigo de Cristina. Uma mulher chamada Ana Costa, do escritório do inspetor-geral, queria me entrevistar sobre o que aconteceu. Helena me deu o endereço de um prédio de escritórios do governo no centro e me disse para trazer cada pedaço de documentação que eu tinha. O prédio era concreto cinza e vidro, o tipo de lugar que gritava burocracia. Ana me encontrou em uma pequena sala de conferências no 3º andar. Ela tinha talvez 40 anos, com cabelo escuro puxado para trás apertado e olhos afiados que não perdiam nada. Totalmente profissional desde o segundo que entrei. Ela tinha um gravador na mesa e o ligou antes mesmo de sentarmos. As perguntas dela eram detalhadas e específicas, perfurando meus últimos meses na prisão. Ela queria saber sobre minha rotina diária, quais oficiais trabalhavam na minha unidade habitacional, quem lidava com minha correspondência. Ela perguntou sobre a reclamação que arquivei há 8 meses, aquela sobre cartas enviadas faltando. Toda vez que respondi, ela fez anotações em caligrafia apertada e precisa. Ela fez cópias de todos os meus documentos usando um scanner no canto. Meus papéis de liberação, a cópia da certidão de óbito, o arquivo da funerária, as fotos do túmulo, tudo. Ela estava particularmente interessada em quais agentes correcionais tinham acesso à minha unidade habitacional e à sala de correspondência. Ela me pediu para escrever cada nome que conseguia lembrar, cada rosto que via regularmente durante aqueles meses finais, antes de eu supostamente estar morta. A entrevista durou quase 2 horas, e no final me senti esgotada. Mas Ana parecia satisfeita com o que dei a ela. Ela guardou suas anotações e gravador, depois me disse que estaria em contato enquanto a investigação progredia. Ela não podia compartilhar detalhes sobre o que estavam encontrando, mas prometeu manter Helena atualizada sobre qualquer coisa relevante para meu caso legal. Ana fechou a pasta e me olhou com uma expressão que não consegui ler completamente. Ela puxou algo na tela do computador e virou o monitor para que eu pudesse ver. O banco de dados mostrava meu nome com uma entrada de óbito datada há 8 meses. Mas quando ela clicou nos detalhes, algo parecia errado. Ela apontou para um campo que dizia verificado por, e havia apenas um nome listado, em vez das múltiplas entradas usuais. Regina Tavares, supervisora da sala de correspondência. Ana rolou para baixo e me mostrou a data de demissão. Exatamente 2 semanas depois que minha suposta morte foi registrada. O timing fez meu estômago cair. Encarei o nome Regina Tavares tentando descobrir por que parecia familiar. Então me acertou como um soco no estômago. Regina era a mulher que trabalhava na sala de correspondência. Aquela que sempre usava perfume demais e tinha unhas postiças longas que clicavam no balcão quando classificava pacotes. Lembrei dela porque ela estava saindo com um dos agentes correcionais na minha unidade habitacional. Um cara chamado Roberto que tinha um bigode grosso e sempre parecia irritado quando prisioneiros faziam perguntas. Nunca tive problemas grandes com nenhum dos dois. Apenas a atitude usual da equipe da prisão onde te tratavam como se fosse invisível ou estúpido. Mas há 8 meses, arquivei uma reclamação. Tinha escrito 3 cartas para Rodrigo em uma semana porque o aniversário de Sofia estava chegando e queria ter certeza de que pelo menos uma chegasse. Nenhuma delas chegou a ele. Quando perguntei a Regina sobre isso, ela ficou na defensiva e me disse que o sistema de correspondência estava atrasado e às vezes cartas se perdiam. Arquivei a reclamação pelo processo oficial, documentando as datas em que dei as cartas a ela e o fato de que Rodrigo nunca as recebeu. A reclamação foi para o supervisor dela e nunca ouvi nada de volta sobre isso. 2 semanas depois, meus privilégios de correspondência enviada foram suspensos por alguma violação de regra falsa que nem cometi. Ana estava observando meu rosto enquanto me lembrava de tudo isso. Ela me entregou um bloco de anotações amarelo e uma caneta e me pediu para escrever tudo o que conseguisse lembrar sobre aquela reclamação. Cada detalhe sobre as cartas faltando, cada interação com Regina, qualquer coisa que lembrasse sobre Roberto ou outros membros da equipe que poderiam ter estado envolvidos. Ela disse que não podia me contar especificamente sobre a investigação porque estava em andamento, mas confirmou que estavam investigando se membros da equipe falsificaram registros para encobrir roubo de correspondência ou outros tipos de má conduta. Comecei a escrever e as palavras simplesmente saíram. Escrevi sobre como Regina sempre parecia apressada quando eu trazia correspondência para enviar, como ela jogava os envelopes em uma caixa sem realmente olhar para eles. Escrevi sobre o formulário de reclamação que preenchi e como a resposta que recebi foi apenas uma carta padrão dizendo que minha queixa foi revisada e considerada sem mérito. Escrevi sobre Roberto e como ele começou a me dar olhares estranhos depois que arquivei a reclamação, como se soubesse algo que eu não sabia. Escrevi sobre como meus privilégios de correspondência foram suspensos logo depois disso e como tive que passar por todo esse processo de apelação apenas para poder escrever para minha família novamente. Quando recuperei meus privilégios, Rodrigo tinha parado de responder minhas cartas. Pensei que ele estava bravo comigo ou tinha desistido do nosso casamento. Nunca imaginei que alguém estava literalmente me fazendo desaparecer do sistema. A caneta tremeu na minha mão enquanto continuava escrevendo. Ana me deixou levar meu tempo, não me apressando, apenas ocasionalmente acenando quando olhava para cima. Quando finalmente terminei, tinha preenchido 4 páginas frente e verso, com tudo que conseguia lembrar. Ela pegou as páginas e leu cuidadosamente, fazendo anotações em um
bloco separado. Então, ela me olhou com uma expressão séria e me disse algo que fez meu sangue congelar. Ela disse que se Regina e Roberto estavam envolvidos nisso, eu precisava ficar bem longe deles. Ela disse que confrontá-los diretamente poderia atrapalhar a investigação e potencialmente me colocar em perigo. Ela disse que pessoas que iriam tão longe para encobrir seus crimes poderiam fazer pior se sentissem ameaçadas. Prometi a ela que não tentaria contatá-los, mas por dentro estava gritando. Essas pessoas tinham roubado minha vida, apagado minha identidade, feito meu marido pensar que eu estava morta. Tudo para esconder o fato de que estavam roubando correspondência. O pensamento me fez querer vomitar ali mesmo no escritório dela. Ana me acompanhou para fora e disse que estaria em contato enquanto a investigação avançasse. Ela me lembrou mais uma vez para não fazer nada estúpido como tentar encontrar Regina ou Roberto sozinha. Acenei e deixei o prédio sentindo que poderia colapsar. De volta ao abrigo, não conseguia me concentrar em nada. Continuava pensando nas unhas clicantes de Regina e no bigode de Roberto e como essas duas pessoas aleatórias tinham destruído tudo. Naquela noite, meu celular zumbiu com uma mensagem de Cristina. O artigo dela tinha acabado de ser publicado. Cliquei no link e lá estava. A manchete dizendo: mulher declarada morta pelo sistema prisional luta para recuperar sua vida. Ela tinha escrito cuidadosamente, focando nos documentos e nas falhas sistêmicas, em vez de fazer parecer algum drama louco. Ela incluiu citações da minha entrevista, fotos dos meus papéis de liberação ao lado da certidão de óbito e perguntas sobre como o sistema prisional poderia perder o rastro de uma pessoa viva. O artigo era bom, realmente bom, e me senti grata que alguém estava contando minha história do jeito certo. Dentro de uma hora, o artigo começou a ser compartilhado nas redes sociais. Observei os comentários se acumularem na tela do meu celular. A maioria das pessoas estava indignada, dizendo coisas como isso até acontece, e o sistema é tão quebrado, e essa pobre mulher. Algumas pessoas eram céticas, dizendo que eu provavelmente era uma vigarista, ou mentalmente doente, que tinha que haver alguma explicação razoável. Mas os comentários de apoio superavam os negativos de longe. Pessoas estavam compartilhando o artigo e marcando organizações de notícias e oficiais do governo. Parecia que talvez algo bom pudesse vir de toda essa atenção. Na manhã seguinte, a diretora do abrigo me chamou no escritório dela. Ela parecia estressada e desconfortável. Ela me disse que recebeu uma ligação na noite anterior de alguém alegando que eu era perigosa e não deveria estar perto de pessoas vulneráveis. O chamador tinha dito que eu era violenta e instável e que me ter no abrigo colocava todos os residentes em risco. A diretora disse que não acreditava em nada disso, que eu não tinha sido nada além de quieta e respeitosa desde que cheguei. Mas ela tinha que levar a ameaça a sério, por questões de responsabilidade e segurança dos outros residentes. Ela estava realmente arrependida, mas precisava que eu encontrasse outro lugar para ficar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Reuni minhas poucas pertences e liguei para Helena de fora do abrigo. Ela soou irritada quando contei o que aconteceu. Irritada com quem fez aquela ligação, não comigo. Ela disse que tinha alguns fundos de assistência jurídica de emergência que poderia usar para me colocar em um motel barato por algumas semanas enquanto trabalhávamos em moradia mais permanente. 2 horas depois, estava fazendo check-in em um motel decadente na periferia da cidade. O quarto cheirava a cigarros e produtos químicos de limpeza. O cobertor tinha manchas sobre as quais não queria pensar e a TV só pegava 3 canais, mas tinha uma porta que trancava e ninguém podia me dizer para sair. Depois de semanas do caos do abrigo e anos de barulho constante e vigilância da prisão, ter um espaço privado parecia o maior luxo do mundo. Sentei na cama e apenas respirei por alguns minutos, deixando o silêncio entrar. Meu celular zumbiu com uma mensagem de Rodrigo. Ele disse que Patrícia tinha visto o artigo de Cristina e estava realmente chateada. Ela estava preocupada que toda a atenção da mídia traria caos para a vida de Sofia, que repórteres poderiam aparecer na casa ou na escola dela. Ele perguntou se eu poderia evitar fazer mais publicidade até que as coisas legais fossem resolvidas. Respondi que entendia e deixaria de fazer entrevistas de acompanhamento. Não contei a ele que Cristina já tinha me perguntado sobre fazer mais cobertura. Não queria piorar as coisas entre ele e Patrícia. 2 dias depois, Helena ligou com notícias. O tribunal tinha agendado uma audiência sobre sua petição de emergência para 2 semanas a partir de agora. Ela disse que precisávamos gastar esse tempo reunindo o máximo de evidências possível. Precisávamos dos resultados de DNA me comparando a Sofia. Precisávamos dos meus registros completos da prisão mostrando que eu estava viva quando estava supostamente morta. Precisávamos de testemunho de pessoas que me conheciam antes de ir para a prisão. Ela citou uma lista inteira de coisas que tínhamos que juntar e anotei tudo no bloco de anotações do motel. 2 semanas, de repente, pareciam não ser tempo algum para provar que eu existia. A primeira coisa na lista de Helena era contatar minha irmã. Não falava com Raquel em quase 4 anos. Não desde antes de ir para a prisão, quando tivemos uma briga enorme sobre dinheiro que peguei emprestado e nunca devolvi. Sentei na cama do motel olhando para meu celular por 10 minutos antes de finalmente ligar para o número dela. Ela atendeu no 3º toque. A voz dela soava mais velha, cansada. Disse a ela que era eu e ela ficou completamente em silêncio por uns 30 segundos. Então ela começou a chorar e perguntar como isso era possível, porque recebeu uma carta há 8 meses do capelão da prisão dizendo que eu tinha morrido. A carta tinha timbre oficial da prisão e tudo. Ela disse que se sentiu péssima por não ir ao funeral, mas estava quebrada e morava 3 estados de distância, e nosso relacionamento tinha sido tão ruim. Contei a história toda sobre a certidão de óbito falsa, e Rodrigo se casando de novo, e Sofia pensando que eu estava morta. Raquel continuava dizendo que deveria ter sabido que algo estava errado, que deveria ter ligado para a prisão para verificar, mas apenas assumiu que oficiais da prisão não mentiriam sobre alguém morrendo. Perguntei se ela ainda tinha a carta do capelão, e ela disse que sim. Guardava em uma caixa com fotos antigas da família. Prometeu escanear e me enviar por e-mail imediatamente. Então perguntei a parte difícil, se ela daria uma amostra de DNA para provar que éramos irmãs, e talvez testemunhar no tribunal sobre nossa história familiar. Raquel concordou imediatamente. Disse que queria ajudar a consertar essa bagunça e que lamentava não ter estado lá quando precisei dela. Conversamos por quase 1 hora, colocando em dia tudo o que aconteceu nos anos em que não falamos. Ela me contou sobre os filhos dela ficando maiores, e seu divórcio, e seu novo emprego em um supermercado. Parecia bom ter família do meu lado novamente, mesmo família com quem estive brava por anos. Depois que desligamos, o e-mail de Raquel chegou com um escaneamento da carta do capelão. Parecia tão oficial quanto todos os outros documentos falsos, com o logo da prisão e uma assinatura de alguém chamado Capelão Simão. Encaminhei para Helena imediatamente. 3 dias depois, Helena ligou para dizer que tinha arranjado tudo com um laboratório estadual para teste de DNA. A consulta estava marcada para a manhã seguinte às 9 horas. Rodrigo concordou em trazer Sofia, e Raquel estava dirigindo de fora do estado para dar a amostra dela também. Naquela noite, mal dormi, pensando em ver Sofia
Sofia novamente naquele ambiente clínico. O laboratório ficava em um prédio médico no centro, todas paredes brancas e luzes fluorescentes que faziam tudo parecer frio e severo. Cheguei cedo e sentei na sala de espera até Rodrigo chegar com Sofia. Minha filha parecia tão pequena caminhando por aquelas portas de vidro, segurando a mão do pai. Ela estava usando sua camiseta azul favorita com dinossauros, aquela que comprei para ela no 7º aniversário. Quando Sofia me viu sentada ali, ela parou de andar e apenas encarou. Sorri para ela, mas não disse nada porque Helena me avisou que a ordem temporária do tribunal significava nenhum contato durante a consulta. A técnica do laboratório nos chamou de volta para uma sala com 3 cadeiras e uma mesa de metal coberta de suprimentos. Ela explicou o processo para Sofia com uma voz gentil, dizendo que seria apenas uma coleta rápida dentro da bochecha e não ia doer nada. Sofia continuava olhando para mim enquanto ela falava, como se estivesse tentando descobrir algo. Rodrigo ficou atrás dela com as mãos nos ombros de Sofia, protetor. A técnica fez minha amostra primeiro, esfregando o cotonete ao longo da parte interna da minha bochecha por 30 segundos. Então ela fez a amostra de Sofia, enquanto ela sentava muito quieta e corajosa. Observei o rosto da minha filha o tempo todo, memorizando cada detalhe porque não sabia quando veria ela de novo. Os olhos dela eram exatamente como os meus, castanho escuro com pequenas manchas douradas. Ela tinha uma pequena cicatriz no queixo de quando caiu da bicicleta aos 5 anos. Queria tanto estender a mão e tocá-la, puxá-la para meus braços e nunca soltar, mas apenas sentei ali com minhas mãos dobradas no colo. Depois que a técnica terminou com Sofia, ela etiquetou todos os tubos com números e códigos de barras. Rodrigo disse a Sofia que podiam ir agora, e Sofia perguntou com uma voz baixa se podia me dizer algo. Rodrigo pareceu desconfortável, mas acenou. Sofia se virou para mim e disse que eu realmente cheirava como a mamãe dela, e que isso a confundia. Então Rodrigo a guiou para fora da sala antes que eu pudesse responder. Sentei ali por mais 20 minutos esperando Raquel chegar. Quando ela finalmente apareceu, nos abraçamos por um longo tempo na sala de espera. Ela parecia diferente, mais velha e mais magra, mas os olhos dela eram os mesmos. A técnica pegou a amostra de Raquel e então nos disse que os resultados levariam 10 dias, com o processamento acelerado que Helena solicitou. 10 dias pareciam uma eternidade, quando sabia que a ciência provaria o que já sabia, que eu era a mãe de Sofia e nunca morri naquela cela de prisão. Passei aqueles 10 dias no quarto do motel, principalmente assistindo TV terrível e tentando não enlouquecer de espera. No dia 6, Ana ligou com novas informações da investigação dela. Ela disse que o sistema de vigilância da prisão me mostrava viva e andando pela minha unidade habitacional na data exata em que supostamente morri. As câmeras me capturaram na sala de convivência, no refeitório, na minha cela. Ela também entrevistou outras mulheres da minha unidade, e todas confirmaram que eu estava lá durante aquela semana inteira, muito viva. Múltiplas pessoas lembraram de me ver e conversar comigo no dia em que a certidão de óbito dizia que cometi suicídio. A voz de Ana ficou mais séria quando me contou a próxima parte. Ela encontrou outra morte de prisioneira que aconteceu 3 dias antes da minha suposta morte. Uma mulher chamada Júlia, que morreu de ataque cardíaco ou algo médico. Júlia não tinha família, então o corpo dela foi liberado para o condado para sepultamento no cemitério da prisão, onde prisioneiros sem ninguém vão. Mas aqui está a parte perturbadora. O timing da morte de Júlia e minha morte falsa se alinharam perfeitamente demais para ser coincidência. Ana pensou que alguém poderia ter trocado nossas identidades nos registros da prisão, me declarando morta e tendo o corpo de Júlia enterrado sob meu nome. Fiquei enjoada ouvindo isso, pensando em alguma pobre mulher enterrada em um túmulo com meu nome na lápide. Ana explicou a teoria dela sobre por que isso aconteceu. Se Regina e Roberto estavam roubando correspondência como suspeitei, e se minha reclamação há 8 meses poderia tê-los exposto, eles poderiam ter visto a morte de Júlia como uma oportunidade. Ao me declarar morta no sistema, eles poderiam fazer qualquer reclamação que arquivei e desaparecer como erros administrativos. Comigo oficialmente falecida, Rodrigo pararia de fazer perguntas sobre cartas faltando. Eu ficaria presa nesse pesadelo burocrático mesmo depois da minha data de liberação. A teoria toda fazia sentido horrível de uma forma que me fazia querer vomitar. Eles me declararam morta e enterraram outra pessoa sob meu nome, apenas para encobrir roubo de correspondência e quaisquer outras coisas obscuras que estavam fazendo. Rodrigo pararia de ligar para a prisão, perguntando por que a esposa dele não estava escrevendo de volta. Quaisquer reclamações que arquivei seriam descartadas porque prisioneiros mortos não arquivam reclamações. Perguntei a Ana o que aconteceria com Regina e Roberto se ela provasse essa teoria verdadeira. Ela disse que poderiam enfrentar acusações federais por falsificação de documentos governamentais, fraude postal e violações de direitos civis. A administração da prisão também poderia enfrentar enorme responsabilidade por falhar em pegar um erro tão massivo no sistema deles. Investigadores federais poderiam se envolver. Pessoas poderiam perder seus empregos. Poderia haver processos. Ana me disse que estava construindo um caso forte, mas precisava de mais evidências antes de apresentar acusações. Ela estava rastreando os registros de transporte para o corpo de Júlia e entrevistando mais membros da equipe que trabalhavam na sala de correspondência. Tudo estava avançando, ela disse, mas essas investigações levam tempo. Agradeci e desliguei, sentindo-me raivosa e validada ao mesmo tempo. Raivosa de que pessoas destruiriam minha vida apenas para esconder seus crimes. Validada de que finalmente alguém em autoridade acreditava na minha história e estava trabalhando para prová-la. 5 dias antes da audiência no tribunal, Helena ligou no meu quarto de motel às 8 da manhã. Os resultados de DNA estavam de volta do laboratório estadual. Ela leu os números para mim pelo telefone. 99,97% de probabilidade de que eu era a mãe biológica de Sofia. O DNA de Raquel confirmou que éramos irmãs. O laboratório não tinha dúvida sobre minha identidade. Helena disse que estava arquivando os resultados no tribunal dentro de 1 hora e enviando cópias para o advogado de Rodrigo e o procurador estadual. Sentei na cama do motel depois de desligar, olhando para a confirmação de e-mail impressa que ela enviou para o centro de negócios embaixo. A ciência provou o que eu já sabia, mas ver aqueles números tornou isso real, de uma forma que parecia diferente. Meu celular tocou novamente 2 horas depois. O nome de Rodrigo mostrou na tela. Atendi e o ouvi chorando antes de dizer qualquer coisa. Ele continuava se desculpando, dizendo que não sabia como processar que enterrou outra pessoa, enquanto eu ainda estava viva. A voz dele quebrou quando perguntou se poderíamos nos encontrar novamente para conversar sobre contar a verdade para Sofia. Disse sim, imediatamente. Concordamos em nos encontrar na mesma cafeteria na manhã seguinte. Passei o resto do dia andando de um lado para o outro no quarto do motel, pensando em ver Rodrigo novamente agora que ele finalmente acreditava em mim completamente. Na manhã seguinte, cheguei à cafeteria cedo e sentei na mesma cabine que usamos antes. Rodrigo chegou 10 minutos depois carregando um envelope Manila. Ele parecia que não tinha dormido muito. Sentou do outro lado de mim e deslizou o envelope. Dentro, havia fotos impressas do 8º aniversário de Sofia, que aconteceu 3 meses atrás. Um aniversário que perdi
porque todos pensavam que eu estava morta. Olhei as fotos uma por uma. Sofia usando uma capa de super-herói, apagando velas em um bolo do Batman, abrindo presentes na nossa sala de estar que agora também pertencia a Patrícia. Ver o rosto da minha filha naqueles momentos dos quais eu deveria ter feito parte, me fez querer gritar. Rodrigo me observava olhar as fotos, e começou a falar. Ele explicou que Patrícia estava lutando muito com a realidade de que eu estava viva. Ela construiu uma família inteira com ele, acreditando que eu tinha ido embora para sempre. Agora ela estava 7 meses grávida, e com medo sobre o que meu retorno significava para o casamento dela e o futuro do bebê. Eu entendia por que ela se sentia assim, mas não mudava nada sobre o que eu precisava. Disse a Rodrigo que não queria destruir a nova família dele, mas também não seria apagada da vida de Sofia por mais tempo. Precisávamos descobrir uma maneira de todos existirem juntos, mesmo que fosse bagunçado e desconfortável, porque Sofia merecia conhecer a mãe verdadeira dela. Rodrigo acenou e sugeriu que começássemos com visitação supervisionada, uma vez que o tribunal oficialmente restaurasse minha identidade. Isso daria tempo para Sofia se ajustar lentamente, em vez de sobrecarregá-la de uma vez. Não era o que eu queria. Queria segurar minha filha e nunca soltar, mas concordei, porque pressionar muito forte, muito rápido, poderia machucar mais Sofia. A audiência no tribunal chegou em uma manhã de terça-feira. Helena me encontrou do lado de fora do tribunal às 9. Passamos pela segurança e esperamos em um corredor até chamarem nosso caso. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. O juiz sentava atrás de uma mesa alta de madeira. Um procurador estadual sentava em uma mesa. Helena e eu sentamos em outra. Minha irmã voou e sentou na galeria atrás de nós. Helena se levantou e apresentou nossas evidências peça por peça. Os resultados de DNA mostrando 99,97% de certeza de que eu era a mãe de Sofia. Filmagens de vigilância da prisão me mostrando viva e andando na data em que supostamente morri. O arquivo da funerária que Miguel forneceu, mostrando o transporte do corpo lacrado e um processo de identificação irregular. As descobertas de investigação de Ana sobre Regina e o timing suspeito de tudo. O testemunho de Raquel sobre nossa história familiar e a carta falsa que ela recebeu sobre minha morte. O procurador estadual se levantou quando Helena terminou. Ele disse que o Estado não contestava os fatos e concordava que minha identidade deveria ser restaurada imediatamente. A juíza olhou para toda a papelada espalhada pela mesa dela. Ela me pediu para me levantar e declarar meu nome para o registro. Disse meu nome em voz alta naquele tribunal. Juliana Santos. A juíza emitiu sua ordem ali mesmo. Ela declarou que eu estava viva. A certidão de óbito foi emitida por erro. Todas as agências estaduais devem corrigir seus registros imediatamente. Ela também concedeu uma ordem de visitação temporária, permitindo contato supervisionado com Sofia, enquanto uma avaliação completa de custódia fosse agendada. Sair do tribunal com prova legal de que eu existia parecia estranho. Depois de semanas sendo tratada como um fantasma, Helena me abraçou nos degraus lá fora. Ela disse que isso era apenas o começo. Ainda tínhamos que buscar responsabilização pelo que aconteceu e descobrir arranjos de custódia permanentes. Mas pelo menos agora, eu estava oficialmente viva novamente e a mãe legal de Sofia aos olhos da lei. Isso é tudo que tenho para vocês hoje. Sempre tento garantir que vocês saiam com algo útil, não apenas uma história. Se deu uma ideia ou um pouco de clareza, então fez seu trabalho. Se inscreva para não perder o próximo.